Olá, hoje vamos mergulhar num assunto que está dando o que falar, um acordo recente entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O foco é a exploração de recursos naturais ucranianos, principalmente as famosas terras raras. A gente se baseou numa matéria do G1 para essa conversa. Isso. E o acordo veio depois de meses de negociação, né? Não foi algo simples. Exato. E a nossa ideia aqui é entender melhor os detalhes, o que está por trás disso, por que esses minerais são tão importantes e o que cada país realmente quer com essa parceria. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, pelo que a matéria aponta, do lado americano parece ser uma estratégia do governo Trump. A ideia seria, tipo assim, diminuir a dependência que os Estados Unidos têm hoje da China para esses minerais. E talvez, recuperar parte dos investimentos bilionários feitos na Ucrânia durante a guerra com a Rússia. Interessante essa dupla motivação. E a Ucrânia, como recebeu isso? O presidente Zelensky parece ter comemorado, ele falou que o acordo é justo e destacou que não é para gerar dívida, sabe, mas para criar um fundo de recuperação com investimentos que, no fim, seriam bons para os dois lados. E aí entram as tais terras raras. O que são exatamente? São tão raras assim? Olha, terras raras é um nome para um grupo de elementos químicos, tipo cério, neodímio. Eles são, essenciais para quase toda a tecnologia que a gente usa hoje. Pensa em smartphones, baterias potentes, turbinas de energia eólica, equipamentos médicos super avançados, até armamentos e tecnologia aeroespacial. Não é à toa que chamam de ouro do século XXI. Nossa! E a Ucrânia tem bastante disso. E não só terras raras, viu? Tem também muito ferro, manganês, titânio, lítio, que é crucial para baterias, e até urânio. É um país rico em recursos. Entendi. Mas tem um porém aí, Onde ficam essas reservas? Pois é, esse é um ponto crítico. A maior parte está concentrada no leste da Ucrânia, justamente nas regiões mais afetadas pela guerra, como Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk. Áreas de conflito intenso. Complicado. E, segundo os analistas que o G1 ouviu, o potencial real de mineração ainda é meio incerto. Os levantamentos geológicos lá não são tão completos assim, apesar de existir um certo otimismo. Isso realmente adiciona uma camada de complexidade, E como ficou o acordo em si? Quais são os termos? Então, o acordo vale por 10 anos. Ele dá aos Estados Unidos acesso preferencial a uma lista inicial de 55 recursos naturais. E essa lista pode até aumentar depois. O ponto-chave é a criação de um fundo conjunto para a Ucrânia. Esse fundo vai ser abastecido com 50%, metade, dos lucros e royalties que vierem de novas permissões de exploração dadas pelo governo ucraniano. Ah, entendi. Só das novas permissões isso é importante. E aquela história de recuperar o investimento americano que você mencionou antes, como funciona? Sim, tem um detalhe importante que a matéria esclarece. Só a ajuda militar americana que for dada depois da assinatura desse acordo é que poderia entrar nessa conta de retorno. Aqueles bilhões todos que já foram enviados antes, esses não entram nesse cálculo específico do acordo. Tá claro. E pensando mais amplamente, quais são as implicações disso tudo? O que cada lado realmente ganha? Para os Estados Unidos, o ganho estratégico principal é óbvio: diminuir a dependência da China. Hoje, a China fornece uns 80% das terras raras que eles usam. É muita coisa. E, claro, tem a chance de reaver parte do dinheiro investido em ajuda militar mais recente. E para a Ucrânia? Para a Ucrânia, o benefício mais direto é esse fundo para ajudar na reconstrução do país, que está devastado, E tem outra coisa interessante que o G1 reporta. A Casa Branca parece ver isso como um sinal. Mesmo que o acordo não fale nada sobre garantia de segurança, esse envolvimento econômico americano seria um tipo de apoio implícito à defesa ucraniana. Uma espécie de escudo econômico com possíveis recados na área de segurança. Faz sentido. E teve alguma declaração recente que apoia essa ideia? Teve sim. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, disse algo nessa linha, que o acordo mostra o compromisso do Trump com o processo de paz e com a Ucrânia soberana a longo prazo. E mencionaram também que o próprio Trump não estaria feliz com os últimos ataques russos. São sinais, Entendi. Então, para a gente amarrar, temos um acordo super estratégico, focado em recursos que são vitais hoje em dia. De um lado, os Estados Unidos tentando reduzir a dependência da China e, quem sabe, ter um retorno do investimento.
Do outro, a Ucrânia buscando fundos desesperadamente para se reconstruir e talvez um apoio indireto na segurança. Uma troca de interesses bem clara, né? Exatamente. E aí, pensando em tudo isso que a própria matéria traz, né? A localização das reservas em áreas de conflito, a incerteza sobre o potencial real da mineração, fica uma pergunta no ar, né? Quais vão ser os desafios práticos para fazer esse acordo funcionar de verdade? Para que esses benefícios econômicos e estratégicos que estão no papel se tornem realidade para os dois países. Essa questão da implementação, da execução, com certeza vai ser um ponto de atenção nos próximos anos.